Olá, tudo bem? Eu sou Fátima Neubayer. Para você que é inscrito em nosso canal, você se lembra bem que no vídeo anterior nós começamos a falar sobre direitos médicos das pessoas com câncer. É um tema fora de sério e muito relevante, uma vez que grande parte da população desconhece a maioria dessas garantias legais. Após assistir esse vídeo, você não pode deixar de assistir o anterior, que é a parte 1 dos direitos das pessoas com câncer. O link está na descrição do vídeo. Fica aqui comigo que você vai saber mais sobre o assunto. Hoje eu vou abordar os direitos civis das pessoas com câncer. Em razão disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho logo abaixo do vídeo para acompanhar este tema e vários outros assuntos. Preste atenção e não fique por fora de seus direitos. Um dos direitos é o andamento judicial prioritário. Com a reforma da lei, houve alteração no sentido de reconhecer a necessidade de andamento prioritário dos processos na justiça, em algumas hipóteses. A abrangência incluiu todos os processos em âmbito judicial e administrativo, ainda que iniciados antes de 2003, que foi o ano que o novo Código Civil entrou em vigor, de que façam parte pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Essa mudança tem como fundamento a possibilidade do autor de uma ação judicial ser beneficiado pela rapidez do processo, em virtude da situação desfavorável referente à expectativa de vida. Uma pessoa portadora de câncer, pelos princípios da analogia, também deve ser contemplada com maior celeridade da justiça, com base na mesma situação desfavorável referente à expectativa de vida. Por outro lado, a Constituição Federal dispõe a respeito dos princípios da razoabilidade e da celeridade no andamento dos processos, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tudo isso tem como objetivo garantir que os considerados idosos sejam beneficiados com a tramitação preferencial, para que em vida possa usufruir o resultado do pedido, ainda mais em se tratando de paciente com câncer, que em muitos casos tem sobrevida menor. O portador de câncer, caso tenha interesse na agilidade de seu processo, deverá solicitar ao juiz ou autoridade responsável pelo processamento do pedido o benefício do andamento prioritário, comprovando o diagnóstico com relatório médico e laudo de exames. No âmbito judicial, o pedido deve ser feito pelo advogado que cuida do processo e depende de determinação do juiz competente. Saque do fundo de garantia. O trabalhador com câncer ou que possua dependente também com a doença, pode sacar o fundo de garantia? Sim. Na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no FGTS que tiver câncer ou que tenha dependente com câncer poderá fazer o saque do fundo de garantia. E para requerer o benefício, são necessários, dentre outros, os seguintes documentos médicos: atestado médico com validade não superior a 30 dias, contados da sua expedição, firmado com assinatura e carimbo do médico responsável pelo tratamento, contendo o diagnóstico no qual relate as patologias ou enfermidades que afetem o paciente, o estágio clínico atual da moléstia e do enfermo, indicando expressamente desta forma: paciente sintomático para patologia classificada sob o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Ou então, o paciente acometido de neoplasia maligna em razão da patologia classificada sob o CID, o mesmo código que eu relatei. Ou cópia do laudo do exame histopatológico ou anatomopatológico, que serviu de base para a elaboração do atestado médico. PIS. O que é PIS? O PIS é o Programa de Integração Social. É um depósito de cota mensal realizado pela emissão de um cadastro de dados dos trabalhadores. Em 4 de outubro de 88, esses depósitos foram suspensos e hoje o trabalhador só recebe rendimentos. O PASEP é um programa de assistência ao servidor público, um depósito de cota mensal realizado pela emissão deste mesmo cadastro.
quem tem direito de retirar esses valores? Ele pode ser retirado na Caixa Econômica Federal pelo trabalhador cadastrado que, dentre outras hipóteses, tiver neoplasia maligna, popularmente conhecida como câncer, ou por qualquer trabalhador que tenha dependente com câncer. O trabalhador receberá o saldo total de cotas e rendimentos. Agora eu vou falar sobre um documento muito importante, que é o testamento vital. Mas afinal, o que é o significado deste testamento vital? Ele é um documento que expressa a manifestação de vontade, o desejo do paciente de não ser submetido a determinados procedimentos médicos e terapêuticos, ou mesmo de suspender determinados tipos de tratamentos, considerados fúteis e prolongadores do sofrimento, em caso de doenças consideradas terminais ou de doenças crônicas incuráveis. E existe alguma condição para que seja feito o testamento vital? Esse testamento é um instrumento de garantia da autonomia dos sujeitos. Deve ser redigido somente se o indivíduo estiver lúcido e com sua capacidade de discernimento totalmente preservado. Para redigir esse testamento vital, o paciente acometido por uma doença crônica deve obter informações claras e objetivas do seu médico sobre o seu diagnóstico, tratamento, prognóstico, expectativa de vida, para então expressar o seu desejo de forma autônoma e consciente. E que informações podem estar incluídas neste testamento vital? É aconselhável que o testamento vital inclua constituição de um representante legal, ou seja, o nome de um familiar ou outra pessoa de total confiança do paciente, e que terá função de representá-lo nas situações em que esteja incapacitado de fazê-lo, no caso de perda de lucidez ou de capacidade cognitiva de decisão. Esse documento tem legalidade no Brasil? Aqui no Brasil, não há uma lei específica que regulamente a questão do testamento vital. Porém, é possível afirmar que os direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira, que são o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade de ação, assim como a Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, dão legitimidade ao documento do ponto de vista ético, bem como do ponto de vista legal e jurídico. Algumas informações bem importantes. Não é obrigatório registrar o testamento vital em cartório, mas é fundamental que, uma vez realizado esse documento, ele deve ser conhecido pelo médico ou pelo profissional da saúde que acompanha o paciente. O testamento vital ele é utilizado para dispor sobre questões relativas ao tratamento de saúde e não para fins de direito sucessório, no caso de partilha de bens ou de heranças. Ele não se aplica. Diante de todos os esclarecimentos iniciais, é de suma importância que você, que tenha passado por situação semelhante, procure um profissional, um advogado especialista para pleitear direitos. Continue acompanhando nossas publicações para ficar bem informado. Por hoje, ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que eu responderei para você, ou deixe seu comentário em nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo dando um like neste vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, pois temos sempre matérias muito interessantes nos vídeos que postamos semanalmente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho logo abaixo do vídeo para acompanhar este tema e vários outros assuntos. Um grande abraço e até outra oportunidade.